Fala, enfermagem! Estamos começando mais um episódio do melhor podcast da enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Werneck. E eu sou Maria do Socorro, vice-presidente do Corém Minas. E esse é o Enfermagem Pode! Que delícia, que delícia! Jingle Bell, Jingle Bell. Tá chegando o Natal. Ah, olha só, estamos no clima, né? Eu tô animadíssima. Todo dia eu tô passando em frente à Praça da Liberdade. Ai, e tá linda a praça, sabe? Eu amo a energia do Natal. Eu também. Eu acho que renova mais do que a energia do Ano Novo. A minha casa tá toda arrumada e eu assisto filme de Natal o dia inteiro. Olha aí, Nem tá fico vendo? o dia Aqueles inteiro em casa. biscoitinhos, né? Teve um ano aí que você fez biscoito com as suas colegas. Ano passado. Eu lembro disso. Mas, Luísa, essa nossa terceira temporada se encerrando com pessoas e profissionais da enfermagem incríveis. E hoje a gente vai assim ter um podcast que eu não quero ficar emocionada e eu quero estar muito atenta e espero que ninguém me chame, que eles estão para me chamar, mas vamos ver. Eu quero ficar até o final aqui com você. Você está emocionada nessa época, eu tô tá muito emocionada. Assim, tô a flor da emoção. Tá, não mas é a isso emoção é bom. da flor. Mas isso é bom. E a gente vai tratar realmente de um tema que precisa ser discutido, de temáticas que precisam ser discutidas, com a seriedade que exige, mas com a leveza também que pede. Né? E acho que vai ser, com a leveza, com a alegria, com a compaixão, né? Porque é maior do que a empatia, e com a sabedoria. Exato. Sabe? E Isso. outra palavrinha chave, respeito. Isso aí precisa pairar de uma forma imprescindível. E enquanto for necessário, esse canal será um canal para que as pessoas se respeitem cada vez mais. E a enfermagem é o centro das nossas atenções. A enfermagem pode, e aqui senta todo mundo que pode mais. E tem uma hoje que é uma convidada que ela sabe que mora no meu coração. Vamos lá? Excelente, maravilhoso. Antes da gente iniciar e falar da nossa convidada, não esqueçam de seguir o Corém nas redes sociais, @CoremMG no Instagram, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na enfermagem, não só mineira, mas na enfermagem brasileira também. E também seguir lá o Instagram do nosso podcast, que é o @enfermagempod, para ficar por dentro dos novos episódios, bastidores. Então não deixe de seguir. E para você que gosta de assistir o nosso podcast, nós temos 3 canais onde você pode assistir, ou pelo Spotify, no canal Enfermagem Pode, ou no YouTube do Corém Minas, ou então no Cofem Play, um aplicativo do Cofem para você que é da enfermagem, que além do podcast, tem diversas facilidades lá no aplicativo. E o nosso podcast está lá, no link vídeo. Isso mesmo. Vá lá e assista. Bem, eu quero mais uma vez reforçar a nossa convidada também, que fica aqui coladinha em mim, a Cora do Corém, no seu celular, 3238-7500. Nossa assistente virtual para melhor te servir. Maravilha! E já vamos, então, apresentar a nossa convidada. Podemos? Eu vou deixar até para você apresentá-la. É? Ou a gente fala o nome dela vamos falar juntos. Vamos. Eu vou só puxar, então. Tá. É 1, é 2, é 3. Sem mais mistérios, isso é para mostrar que enfermagem pode. Seja muito bem-vinda, Yáscara! Obrigada. Para mim é um prazer imensurável estar aqui hoje, fazendo parte desse podcast que eu já acompanho, né? Está na 3ª temporada. E gostaria aqui já de antemão agradecer a você, doutora Maria do Socorro, ao doutor Bruno, a Luísa, não é? Por tudo que tem feito para mudar a concepção e o protagonismo da enfermagem, não só mineira, mas da enfermagem brasileira. Não é que o movimento da valorização profissional ele nasce aqui no Corém Minas, na gestão de vocês. Ai, que lindo, já vendo? Né? É uma pessoa especial. Yáscara, obrigado por você estar aqui com a gente. É importante demais esse momento. Ter você aqui hoje é validar conhecimento,
validar tomadas de decisão, comportamento de todos nós, de toda uma sociedade, diante do que a gente vai discutir aqui. Isso. E, Luísa, eu acho que a gente vai conseguir, ao final, eu tenho certeza, mudar momentos de reflexão, de consciência coletiva, para que nós sejamos pessoas melhores a partir não só de informação, mas de compreensão, sabe? De que nós precisamos estar juntos. E a diversidade, ela faz a gente crescer, fortalece e amplia a visão, o pensamento. E é isso tudo que eu tenho certeza que a Iáscara vai ensinar para a gente aqui. Isso mesmo. Não é para fazer só uma enfermagem diferente, melhor, é o mundo. É isso mesmo. Que já aproveita e já compartilha esse episódio aí com mais pessoas, porque vai ser muito bom. E pra gente começar, né, Iáscara, conta pra gente, pros nossos web telespectadores, né, Socorro gosta, né? Quem é a Iáscara, como que se deu a sua trajetória na enfermagem também? Eu me chamo Iáscara Dutra da Silva, eu sou técnica em enfermagem, me formei na Escola de Enfermagem do Hospital São João de Deus no ano de 2005. Eu entro para a enfermagem em agosto de 2003. Em dezembro de 2004, eu me torno auxiliar de enfermagem e em junho de 2005 eu me torno técnica em enfermagem. Fico no Hospital São João de Deus até janeiro de 2009 e em julho de 2008 eu fui nomeada funcionária efetiva da Secretaria Municipal de Saúde do município de Divinópolis, onde até o momento que eu exerço as minhas atividades laborais. Entro novamente para o quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde no ano de 2020, novamente como funcionária efetiva. Estou graduanda em enfermagem pela Faculdade Anhanguera, no campus Divinópolis. Sou uma mulher transexual, sou representante das mulheres transexuais no Comitê Técnico Integral para a Saúde da População LGBT do Estado de Minas Gerais, desde a sua criação no ano de 2016. E como eu disse para vocês aqui nos bastidores, a minha trajetória, ela se deu e se dá e se dará graças à minha formação profissional da enfermagem. Se não fosse a enfermagem na minha vida, eu não saberia quem seria a Iáscara profissional, quem seria a Iáscara mulher, conhecedora dos direitos, enfrentando essa batalha diária que é inerente a todas as pessoas, não é? Então, assim, eu tenho muito que agradecer à enfermagem. No ano de 2016, eu fui uma das delegadas nacional para a terceira Conferência Nacional para a População LGBT, no qual pude estar defendendo e representando o Estado de Minas Gerais em Brasília. E esse ano nós tivemos a 4ª Conferência Nacional e eu não pude estar participando por questões de saúde. Olha só, que bacana, né? Sim, com certeza. E você falou aí, né, dessa trajetória, e tem aqui no Corém também, né, uma participação agora, mas... Sim. Eu fui homenageada pelo Corém no ano de 2019. Eu fiquei muito feliz que o Corém, quando me ofereceram, né, me procuraram para dizer que eu fui indicada, então eu perguntei para a pessoa, não é assim, mas por que vocês estão querendo me homenagear? Porque eu queria saber se o Corém realmente me conhecia. Sim. E aí eu fiquei muito feliz, porque a pessoa que estava comigo do outro lado da linha, aí me disse, porque você está levando a enfermagem aonde que ainda nós não podemos enxergar. Então, dentro
Saúde Central do Estado, né, da Secretaria Estadual de Saúde, você já está sendo muito falada lá devido à sua representatividade no Comitê de Saúde. Aí eu falei, ai, que bom, muito feliz, então eu aceito receber a homenagem. E fiquei mais feliz ainda dessa gestão aqui, né, que está sendo encabeçada pelo Dr. Bruno, nosso presidente, pela nossa queridíssima doutora Maria do Socorro, nossa vice-presidente, que veio fazer esse link, né, teve esse olhar humano da necessidade profissional e o impacto que isso estava tendo nas relações de trabalho, não é? Tanto da parte dos profissionais como da parte dos usuários. Então, a doutora Maria do Socorro me convidou o doutor Daniel, não é? E temos mais outras 2 pessoas no grupo de trabalho, que agora o Corém Minas tem o grupo de enfrentamento ao racismo e à diversidade. E que na semana do dia 22, nós fizemos, né, se eu não estiver muito enganada, nós fizemos a nossa primeira, vamos dizer assim, o pontapé inicial do nosso grupo de trabalho, para que todos e todas as profissionais de enfermagem, não só de Minas Gerais, mas do Brasil e, quiçá, do mundo, não é? Pudessem estar tendo um pouco de conhecimento e fazendo a sua própria reflexão, né? A partir do perfil profissional dessa pessoa. Aqui eu estou aqui. Né? Então, foi um momento muito importante, né? A construção, e nós vamos estar sempre, né, em desenvolvimento, porque o grupo de discussão ele busca isso, né? Ele linka isso, né? Nós não seremos um programa, porque o programa tem início, meio e fim. Nós seremos uma estratégia dentro do nosso Corém Minas e vamos levar também a conhecimento do COFEM, não é? Porque nós precisamos trazer também a enfermagem para a demanda dessa população, que é invisibilizada pela saúde. Sabe o que eu acho interessante? Eu sou muito franca, né? Com a Yasca, com o Daniel, que nós ainda, e não podemos, principalmente se nós estamos ocupando cargos de representação e uma autarquia desse nível, como um Conselho Regional de Enfermagem, e aí nós estendemos isso para todos os 27 conselhos e o Conselho Federal, nós precisamos de aprofundamento real com relação às diferenças. E aí, Áscara, e isso eu tenho me esforçado, preciso ampliar mais essa minha capacidade de não só gostar das pessoas, mas eu preciso estar preparada para defender as pessoas, e a gente só defende aquilo que a gente conhece, não é só o que a gente gosta. Eu preciso conhecer para defender, né? Eu preciso conhecer para me posicionar, e eu tenho aprendido muito, né, com você, com o Daniel e outras tantas pessoas, mas uma coisa tem me causado certeza. E eu queria que você falasse. Esse microfone é seu. O letramento básico, quando a gente trata dessa diversidade, as pessoas precisam entender, porque eu ouço muito de funcionários que estão aí nas instituições de saúde, né, com diversos gêneros ali, com diversas opções, se sentindo ameaçados, assediados, incompreendidos pelos próprios pares. Agora, imagine a população que vem ser assistida. Isso é muito sério. Nós precisamos dar segurança psicológica para que as pessoas possam trabalhar sendo respeitados e também receber assistência sendo respeitados, não só por uma capacidade de suportar, mas é de amparar, de amar, de se dar bem. O letramento básico para nós telespectadores. Então, vamos lá, pessoal. Comumente,
é difundido de forma errônea, né? A orientação sexual. O que é a orientação sexual? É por onde eu sou orientada pelo meu desejo. Então, eu sendo uma mulher, e aí nós vamos falar de hétero, gay, bissexual, lésbica, não é? Então, é por onde o meu desejo sexual, afetivo sexual, ele se orienta. Então, se eu sou uma mulher, eu sou heterossexual, quer dizer que a minha orientação sexual é hétero. Por que que ela é hétero? Porque o meu desejo afetivo sexual ele se orienta pelo sexo oposto, que será um homem. Então, eu sou uma mulher heterossexual. Se eu sou um homem e a minha orientação sexual ela vai do desejo afetivo sexual por outro homem, então a orientação sexual é gay. A lésbica, uma mulher que tem a sua orientação sexual, o seu desejo afetivo sexual é por uma outra mulher. A pessoa bissexual. A pessoa bissexual, a orientação sexual dela, o desejo afetivo sexual, ele é tanto por homem quanto por mulher. E qual que era o erro que eu falei que é comumente colocado aqui erroneamente? Colocar a orientação sexual como opção. Por quê? Eu não posso optar em um dia ser uma pessoa heterossexual, no outro dia eu vou acordar e vou optar, ontem eu não gostei de ser heterossexual, hoje eu vou ser o quê? Vou ser gay. Então, quando eu digo que a gente precisa refletir, a gente trazer a prática, né? Fazer na prática a nossa vivência. Então, não tem como ser uma opção se isso já tem dentro de mim. Isso já é intrínseco a cada pessoa. Então, hoje isso está mais difundido porque hoje nós temos o acesso à internet, ela faz isso, que as coisas cheguem muito rápido, não é? E em contrapartida também nós temos muita desinformação sobre o viés de informação. Então, orientação sexual é por onde o meu desejo afetivo sexual ele vai estar se orientando. Quando eu vou falar de identidade de gênero, o que é a identidade de gênero? É a identidade quando a gente vê a pessoa. Então, ali naquele primeiro momento, você está vendo, quando eu olho para você, doutora Socorro, eu estou vendo uma mulher, certo? Eu não sei qual que é a sua orientação sexual, mas ali eu estou vendo uma mulher. A identidade visual é a identidade do seu ser, como você se expressa na sociedade. E aí, a gente está classificando, né? A gente não, a ciência, que é importante dizer isso, senão fica, as pessoas podem pegar isso, então ela está classificando, se ela fala que é a gente, não. Eu gostaria de deixar aqui bem claro para quem está nos assistindo que todas as informações que eu colocar aqui no podcast são informações científicas. Não foi nada que a Yáscara criou da cabeça dela para tentar persuadir, manipular pessoas a seu favor. Então, hoje a gente classifica a identidade de gênero como a identidade cisgênera. O que é a identidade cisgênera? Dado ao nascimento como feminino, essa pessoa vai crescer, então, uma menina, vai se tornar uma mulher,
mulher, e com o passar do tempo, da sua descoberta, né, enquanto mulher, ela não terá problema algum em se expressar como mulher. No meu caso, eu sou uma mulher transexual. Então, ao nascimento, eu fui dada como masculino. Mas quando eu fui me desenvolvendo, eu não tinha nada de masculino, eu tinha de feminino. Então, por isso que eu sou uma mulher transexual. Isso que é a identidade de gênero. E que muitas pessoas, elas usam disso para falar em Deus, não é? Então, assim, vamos deixar claro que não tem nenhum dogma religioso, né? Nenhum livro religioso que discorra sobre transexualidade. Isso não existe, tá? E tampouco também que eu estava estudando sobre isso, sobre homossexualidade, que quando diz lá que os efeminados não herdarão o reino dos céus, quando você vai fazer a tradução, você vai lá em Heródoto, você descobre que os homens que eram chamados de efeminados eram os homens que viviam com suas mulheres em comunidades, aonde que as mulheres e os homens eram livres para terem as suas famílias, para procriarem, e esses homens, eles não gostavam de guerrear, de ir para a guerra. Então eram tidos como homens covardes, homens efeminados. Então, e aí quando você não tem o conhecimento, você usa de acordo com aquilo que você acredita, seja para perseguir e invisibilizar pessoas, ou seja para trazer essas pessoas dentro do princípio da humanidade, não é? E aí a identidade de gênero ela é colocada nesse viés da cisgeneridade, da transexualidade. E aí nós temos a intersexualidade, que a intersexualidade ela não é identidade de gênero e também não é orientação sexual. A intersexualidade ela é classificada como DDS, doença disfuncional sexual, tá? Por quê? Porque uma pessoa que descobriu, se teve o diagnóstico intersexo, ela pode tanto ter cromossomos, pares cromossômicos sexuais XY, mas apresentar o sistema reprodutor com úteros e ovários e uma vagina. Ela pode, por exemplo, ter uma genitália ambígua, que eram chamados de hermafroditas, hoje já não se usa, né? Mais. Você estava falando, eu estava pensando nisso aqui. Né? Hoje a gente trata como genitália ambígua, e esse debate ele vem crescendo, por quê? As pessoas que têm defendido, certamente eu também concordo com elas, pelo que nós chegamos hoje na sociedade de discutir sobre as identidades de gênero, a expressão de gênero dessas identidades. Então, como que era feito no passado e hoje ainda nós continuamos a ver isso porque nós não temos uma legislação específica. Então, a criança que nasce com uma genitália ambígua, uma vagina e um pênis, como que vai ser considerada entre homem e entre mulher dentro desse binarismo? A criança seria submetida a uma ultrassonografia para visualizar o sistema reprodutor. Se tiver útero, ovário e anexos, então vai fazer uma penectomia, né? Vai tirar o pênis e vai classificar essa criança como feminina, sexo feminino. Se ela tiver ausência, então vamos fazer
né, a amputação aí dessa vagina, deixando somente o pênis ali. E o que grupos têm trazido à reflexão? Devido à expressão de gênero e a identidade de gênero, né? E hoje está se descobrindo mais sobre a intersexualidade, né? Que mesmo tendo essas disfunções cromossômicas, essas discordâncias, né, dentro do padrão que nós seguimos, também pode ter uma variação hormonal não correspondente ao par cromossômico sexual, né, que vai originar a genitália. E aí, por isso que a intersexualidade, né, a pessoa intersexo, ela não é parte, intersexo não é identidade de gênero, intersexo não é orientação sexual. É uma condição de saúde sexual, né? Uma DDS, é uma doença disfuncional sexual. E aí nós vamos caminhando, né, para o não binário. O que é o não binário? O não binário é aquela pessoa que não se reconhece 100% homem ou 100% mulher. Por isso que fala não binário, porque nós ainda definimos os gêneros, nós consideramos gêneros, né, somente macho e fêmea, binário. Então, o não binário, ele não se vê 100% nos dois. Isso. Então, a pessoa não binário, ela pode expressar, né, o seu gênero, a identidade do seu gênero, né, para mais feminino, mais masculino, não é? Porque ela entra dentro dessa completude das nossas ações, porque nós crescemos, né, e fomos condicionadas que isso aqui é de menina, isso aqui é de mulher, você pode. Isso aqui é de menino, não. Mas aí, o que é que nós vemos quando nós crescemos e nós nos tornamos profissionais, né? Que não existe profissão de homem e mulher. Existe a capacidade que cada um tem para operacionalizar ali aquela função, não é? Mas mesmo assim a gente coloca, né, não só nas funções laborais, a gente coloca a questão de vestimenta, nas cores, não é? Nos acessórios, por exemplo, esse óculos seu lindo, maravilhoso, doutora Socorro. Se um homem for usar esse modelo de óculos, vai falar que, meu Deus, ele está com óculos de mulher, vamos dizer. Isso. Não é? Então, assim, a gente foi criado nesse ambiente, não é? Então, assim, isso foi trazido para gente pelos nossos pais, os nossos avós, bisavós. E o que é bacana nisso tudo? É a gente hoje perceber que aquilo que foi nos passado foi, assim, preponderante para a gente chegar aqui hoje, para essa discussão, não é? Que a gente vê que não é mais daquela forma. A partir do momento que a gente está dentro da maior profissão da saúde no Brasil, e a gente sempre fala, não é? Enfermagem com amor, enfermagem é ciência. Então, nós estamos dando espaço para a ciência estar agindo, não é? Para a gente construir outros paradigmas acerca dessas questões de identidade de gênero, de orientação sexual, não é? Aí faltou aí discorrer sobre a pansexualidade, que é uma orientação sexual. A pessoa que se identifica como pansexual, ela é atraída por pessoas. E não por orientações ou gênero. Sim, ela atrai pela pessoa. Então, pronto. Para ela, se teve uma química, então tá ótimo. Independente de ser não binário, independente de ser trans, independente de ser cisgênero, ser hétero, gay, bissexual, lésbica, não é? Então, a pansexualidade, ela entra neste rol. Em contrapartida também nós temos a assexualidade, que é a pessoa assexual. E a pessoa assexual, ela
sente o afeto, mas ela não tem a necessidade de se relacionar sexualmente com o outro. É muito interessante. Essa diversidade. É muita coisa. Sim. E se as pessoas não se organizam, e apesar, né, eu não vou entrar na questão assim de canal, de televisão, né, no último momento aí nós tivemos a apresentação da assexualidade. Sim. Né? E as pessoas sofrem. Então, independente de tudo isso que você nos falou aqui agora, passa na minha cabeça o sofrimento das pessoas por terem medo de se apresentarem, de serem quem são, pelo julgamento do outro. E isso é que mais me faz querer aprender cada vez mais. Porque quando você aprofunda, que você leva para o canal da ciência, você sai do momento lá que a gente não pode culpar as pessoas, porque assim era passado. Né? Então, não adianta as pessoas quererem colocar a religião nesse meio, porque o maior representante da religião, ele nunca julgou, nunca condenou, ele nunca colocou isso nas discussões dele. Sim, né? E Deus deixou para a gente, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, eu entendo que Deus não tem uma única forma, porque nós somos pessoas diversos corpos. Então, se cada corpo que nele crê é a imagem e semelhança dele, então eu não tenho um Deus padrão. Deus está comigo. Deus é amor. E o amor não é para ferir. Né? Nós aprendemos, eu sempre digo, tem duas formas de aprender. Ou aprende no amor, ou aprende com a dor. Então, eu sempre sigo o caminho do amor para o aprendizado. E quando você traz para a gente, né, doutora Socorro, essa questão do passado, não é? Dos erros que foram cometidos, e quando eu trago a importância desse espaço que o Corém Minas está dando aqui para a gente, está discorrendo sobre isso, é que, infelizmente, o Brasil ainda figura como o país que mais mata pessoas travestis e transexuais no mundo. É também o país que mais mata pessoas da população LGB. A cada 24 horas, pelo menos uma pessoa que é gay, que é lésbica, que é bissexual, é morta por ódio. Teve por ódio. uma morte agora recente que assim me tocou muito, né? Então, foi uma mulher transexual, linda, Alice, né, de 32 anos. Eu ainda estou... Aqui em Belo Horizonte? Sim, foi aqui no centro de Belo Horizonte, não é? E a justificativa para matar foi R$22 de uma suposta conta que ela não pagou. A justificativa para matar. Então, qual é o preço de um corpo trans? R$22. E aí, quando a gente adentra, né, que nós temos duas ONGs muito sérias aqui no país, né, que quando eu trago que o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo, de onde que eu estou tirando isso? Não é de dados do governo federal. Por quê? Porque nós precisamos conversar com o governo federal para que, dentro das áreas da segurança pública, das áreas da saúde, principalmente da saúde, a gente tenha nos nossos formulários os campos sobre identificar a identidade do gênero,
a orientação sexual daquilo que foi nos apresentado ali, aquela demanda. Por quê? O governo, ele fecha os olhos para isso. A partir do momento que oficialmente ele não terá dados, ele também não terá demandas. Não terá referências para novas políticas públicas, políticas sociais. Sim, por isso a importância das conferências voltadas para essas populações ditas como populações de minorias, que ali serão discutidas e levadas. Hoje o governo tem, dentro do Ministério dos Direitos Humanos, a secretaria voltada para assuntos da população LGBTQIAPN no país. Mas a saúde é o carro-chefe. A enfermagem é o carro-chefe. E o governo, infelizmente, até essa gestão, o governo invisibiliza a atuação da enfermagem. Nós temos, dentro do Ministério da Saúde, não é? A primeira portaria que teve foi no ano de 2009. Foi a portaria para o nome social, incluir-se o nome social. Ela veio criada da Carta de Usuários do SUS do ano de 2006, o parágrafo 4º. Ela se tornou uma portaria no SUS. E aí, doutora Socorro, quando você diz, né, desse desconhecimento por parte dos profissionais, eu sempre que oportunidade tenho, eu vou cutucar o governo. Nós temos a vida toda, esse ano eu completei 20 anos na enfermagem. Vamos lá, capacitação para atendimento do diabético, da gestante, vacinação, do hipertenso. E aí, nos meses de datas comemorativas, vamos intensificar o Outubro Rosa. Novembro, estamos no novembro. Não agora, não estamos no novembro aí? Estamos ainda. Novembro Azul. Vamos fazer a saúde do homem, sabendo que a maioria dos homens, e hoje não somente os homens, e as mulheres, que isso também não está sendo levado em consideração, não é? Não tem a mesma facilidade que um jovem tem de frequentar uma consulta no período diurno. Mas aí nós vamos fazer aquele montante de ações, mas e os resultados dessas ações? Concordo plenamente. Se eu não penso no contexto social e as suas vulnerabilidades, como que eu posso levar uma saúde de qualidade para aquela população? Eu quero até ver aqui que o Vinícius olhou para a gente, né, Vinícius? A questão dos registros com nome social aqui no Corém. 863 registros. Isso eu acho ainda pouco. Sim, mas quando a gente... Mas existe já. Sim, mas aí quando a gente vai pegar, né, o número de inscritos que nós temos aqui em Minas Gerais, estima-se que 0,2 a 3% dessa população seja de pessoas travestis e transexuais. Então, embora seja pouco, para mim é muito. Já está significativo. Sim, sim, claro. Porque somente das profissões voltadas para a saúde, somente o Conselho Federal de Enfermagem e o Conselho Federal de Psicologia que reconhecem o direito ao nome social e se fazer esse registro. Os outros conselhos, medicina, fisioterapia, fonoaudiologia, né, que é fisioterapia, e fono, não é? Eles não reconhecem isso. Então, para que essa pessoa travesti, transexual, ela use o nome social nesses conselhos, aí a gente vai trazer aqui um outro nome. Aí é caracterizado como transfobia institucional.
eu não reconhecer o outro dentro do espectro da sua identidade de gênero. Então, o nome social, ele é um paliativo para o reconhecimento da identidade daquela pessoa. Da diferença. Sim. Né? Sim. Eu te aceito e Sim. vou falar que eu te aceito, porque você vai ter o nome social aqui. Sim, sim. Foi uma polêmica, né, Yáscara, quando teve essa questão. A pessoa pedia, não, eu quero que você me chame de Maria. Sim. E aí eu já vi muita enfermagem. João Francisco do Nascimento, né? Então Sim. nós passamos por esse momento. Hoje isso já está mudando, Sim. né? Eu não falo não é só enfermagem não, mas a recepcionista era como se fosse um embate. Sim. Né? É. Isso é um negócio difícil, Luiz. Sim, mesmo sendo antigo, né? A resolução aqui, 2006, 9. O nome assim. social no SUS foi em 2009. Não, pensa, a resolução 2009. para o Corém é a 537 de 2017. Tá Mas vendo? Você pensa do SUS 2009. Leva o hospital federal daqui, grande, referência, se tiver 5 anos mais ou menos que o sistema permitiu colocar o nome social, é muito, olha para você ver. A gente está falando de, né, um período aí de quase 20 anos, quase 15 anos. Porque, como eu disse, né, a nossa população, ela é uma população invisibilizada. Porque quando a gente fala de uma pessoa travesti, o imaginário, ele vai trazer um estereótipo de quê? De uma pessoa com atributos femininos na esquina. Uma pessoa marginalizada. Uma pessoa que não tem educação. Uma pessoa que não sabe dialogar. Uma pessoa que está ali para multiplicar doenças, não é? E infecções sexualmente transmissíveis. Infelizmente. Mas, felizmente, hoje nós estamos mostrando que nós, pessoas transexuais, não é? As travestis, nós hoje estamos ocupando as academias. Hoje nós podemos chegar ao ponto de nós produzirmos o conhecimento científico, nós estudarmos os nossos corpos e mostrarmos sobre a nossa égide. Não sobre o olhar do outro, que me via apenas como um corpo a ser estudado. Não uma pessoa humana, possuidora de direitos e também de deveres. É a própria evolução. Sim. E a enfermagem nisso tudo? Não, é importante a gente trazer esse podcast, fazer essa discussão. Importante não, é necessário, principalmente porque nós somos da área da saúde. E aí você fala, né, tudo que você está trazendo aqui é ciência, claro. Sim. Mas principalmente profissionais de saúde têm o viés da ciência, da biologia. Sim. Se prendem a isso, né? Então, pensam no sexo biológico e a gente tem que aprender a compreender, olhar para a pessoa pela percepção dela, pela percepção do indivíduo, né? E não do sexo biológico. E eu acho que a maioria das pessoas ainda tem esses preconceitos enraizados aí por essa cultura que vem sendo perpetuada aí ao longo dos anos. E a gente está falando de uma profissão que é uma profissão também marginalizada, né, historicamente, de minorias, de pessoas negras, pobres, né? Então, é uma profissão que deveria estar à frente aí, já num outro patamar também de evolução, na vanguarda de todas essas lutas da diversidade, porque é a nossa população, somos nós da enfermagem, né? Então, e aí
falando nisso, né, da nossa profissão e desse lugar que a gente também permeia na enfermagem, na sua trajetória profissional e na enfermagem, na sua carreira, você viveu algum desafios assim discriminatórios por ser mulher trans, ou às vezes, né, no lugares onde você passou não teve? Como é que você percebe a enfermagem? Talvez assim, no seu lugar como profissional e também a sua percepção da enfermagem no atendimento à população também. Excelente essa pergunta sua, Luísa. Só deixar aqui para registros, né? Quando você diz do hospital aqui em Minas Gerais, né? O hospital universitário que tem pouco tempo, 5, 6 anos aí que se adequou. Aí eu tenho muito orgulho de dizer que quem levou essa discussão fui eu. Ai, que Por legal. por isso que eu digo, né, e vou reafirmar sempre, já disse aqui, que se não fosse a enfermagem, eu não saberia quem eu seria profissionalmente e eu ter me tornado essa mulher, né, de tanto conhecimento e saber agir, não é? Porque quando criou-se o Comitê Técnico Integral para a População LGBT do Estado de Minas Gerais, eu fui convidada para estar nesse comitê através de uma conferência que foi realizada no município de Divinópolis no ano de 2015, que estavam o coordenador da Coordenadoria da Diversidade Sexual do Estado de Minas Gerais, o enfermeiro Dr. Bruno Miranda, que hoje está em Contagem trabalhando lá no hospital, o subsecretário de Direitos Humanos, à época, o Dr. Leonardo Nader. E aí, como eu sempre gostei muito de estudar e sempre me pautei pela licitude daquilo, né, do que eu falo, eu não posso simplesmente chegar e falar, né? Eu tenho que ter uma base ali científica, né? E que aquilo que eu diga faça parte do arcabouço jurídico aqui, né, brasileiro. Então, nesta conferência eu pude apresentar, né, a história da população LGBT voltada mais para as políticas públicas para a população transexual. E aí eles me convidaram, eu até fui convidada à época para vir estar fazendo parte da equipe da Coordenadoria da Diversidade Sexual do Estado, não é? Mas acabou que eu optei por ficar em Divinópolis mesmo. E aí eu trouxe essa pauta dentro do comitê. A capacitação de todos os profissionais, não só profissionais da saúde, como a rede de apoio, né? Então entram todos, porteiros, recepcionistas, pessoal do serviço de higienização e limpeza, né? Qualquer pessoa que esteja ali realizando uma atividade laboral naquele contexto, ela tem que ser capacitada. Para quê? Para que ela não cometa um crime, porque transfobia é crime, não é? A homofobia é crime. E como que se tornou crime? Em julho de 2019, o Supremo Tribunal Federal, ele coloca a homotransfobia equiparada à injúria racial na lei do crime de racismo. Então, hoje, não é, o preconceito, ele é crime. Ele está tipificado hoje pelo STF. E quando o hospital ele coloca o campus lá para reconhecer as identidades, dessas capacitações, porque eu estava lá com o olhar da enfermagem, com muita responsabilidade, levando conhecimento, honrando o nosso conselho e mostrando lá dentro desse comitê o que é a enfermagem e o que falta para a enfermagem, onde que eu sempre comparo a enfermagem com as pessoas da população LGBTQIAPN+, ou as pessoas da população negra, porque nós sofremos preconceito sendo a maior
parte dos profissionais. Não existe saúde pública sem enfermagem. E também não existe saúde privada hospitalocêntrica e agora domiciliar também sem a presença da enfermagem. E sendo essa força toda, Yasca, Luísa, nós estamos preparando de forma muito insuficiente. Eu vou te falar aqui, eu não sei, Vinícius está ali, pode me ajudar. Estou pensando aqui, quantos telesaúde capacita nós já fizemos? E dentre esses, quantos nós colocamos esse tema? Nenhuma vez. Olha, tem que ser uma proposta para agora 2026, uma abordagem mais séria. Mas não é para fazer graça, não. É porque isso é muito sério. É muito sério. Porque a enfermagem ela é linha de frente. E ela tem que estar capacitada para isso. E aí o Ministério da Saúde precisa também entender isso. Porque muitas vezes eu sinto que essas temáticas de minoria, elas ficam, às vezes, um ato muito político e isso não a faz avançar. Então, eu não posso fazer disso uma bandeira política, porque é tudo tão perigoso, porque teve uma vez, que foi o ano passado, teve um momento assim, de discussão sobre a questão Dia da Consciência Negra. E eu não sei porquê, eu estava nessa mesa. Aí uma pessoa falou para mim assim, você não pode estar nessa mesa, não. Você é branca. Eu falei, eles podem te julgar. Eu falei, Jesus, e agora? Então, aí também eu não acho que é certo. Eu não é que eu vou falar, eu vou expressar talvez as minhas dificuldades. Sim. Teve uma vez, dentro do Congresso, Yasca, nós estávamos lá num momento muito polêmico de lutas, e aí uma pessoa, mas assim, maravilhosa, ela até tem o conhecimento da questão do racismo estrutural, do letramento, mas aí ela foi colocando uma descrição de uma pessoa não bem-vinda no espaço. Aí ela descreveu uma mulher loura, de cabelos louros, de salto alto, com uma bolsa estruturada, com a roupa assim. Eu olhei para minha colega, era ela. Assim, ela não estava falando para ela, mas ela estava falando de um perfil de uma pessoa que estava ali, que começou a se sentir oprimida também. Então, esses pequenos atos políticos, eles fazem com que haja distanciamento e uma opressão contrária. Então, eu acho que isso atropela algumas questões. Mas nós também não podemos descuidar, principalmente o conselho. Né? Porque muitas pessoas abrem muito a boca para se expressar com relação à enfermagem. 85% mulher, já mudou. Então, nós já teríamos que falar de várias orientações. Não sei se eu vou falar certo, em Yasca. Negras. Não, nós temos outras formas de manifestar a cor, a etnia. E periféricas. Então, eles querem que a enfermagem também cresça com uma referência, talvez só de sofrimento. Não, nós temos que falar isso como uma coisa normal. Não sei se você me entende. Entendo, claro. É importante você trazer isso, doutora Socorro, né? E essa sua preocupação. Né? Na semana passada, no lançamento do grupo, nós tivemos aqui a presença, né, também da psicóloga, a doutora Liliane, e aí ela traz para a gente a estruturação do racismo, né, desde o patriarcado a gente não aos pode dias negar. de hoje, claro. Só iria negar quem se negasse ao conhecimento e à verdade dos fatos. E ela trouxe algo, para mim, foi muito primoroso, não é? Quando ela diz sobre o lugar de fala.
o lugar de fala e o local da fala. Eu, Yáscara, uma mulher branca, eu posso falar sobre o racismo, na minha visão. Então, eu também tenho meu lugar de fala, dentro do local de fala. O que eu não posso, que essas questões políticas aí que estão muito fervorosas, é tomar o lugar de uma pessoa negra, seja ela uma pessoa isso, né, que sente na própria pele, não é? Desde a sua ancestralidade a chegar nela na atualidade. Então, eu jamais iria ser indelicada a esse ponto de querer se expressar melhor e até de constranger uma colega, não é? Porque todo conhecimento é válido. Dom Helder Câmara tem uma frase muito bonita que eu já cheguei a utilizá-la em diversas palestras, onde ele fala assim: se você diverge de mim, você não é meu inimigo, você me completa. Aí. Mas só tem essa perspicácia quem veio no mundo para arraigar conhecimento. Não simplesmente por passar os anos aqui, não é? E aí, voltando lá na questão, quando você me perguntou de questão discriminatória, sofri sim. Sofri em 2 momentos. Um foi muito interessante, tá? Gente, não se assustem quando eu falo assim que foi muito interessante. Pode parecer que eu gostei de sofrer, né? Porque nós temos que ficar atentas, né, doutora Socorro, né, Luísa? Né? A internet hoje, né? E hoje as pessoas falam assim, haters e tal, e de pegar essa fala minha para distorcê-la. É interessante no sentido de ressignificar aquele momento, provocar ali, pensamentos sim, maiores, né? E onde que eu digo que a enfermagem, para mim, ela me tornou essa mulher com conhecimento, não é, de enfrentar as adversidades da vida. O momento foi no prédio da prefeitura, em Divinópolis, onde eu trabalho, né? Eu estava na ouvidoria geral do município, fui levar uma ocorrência para um outro setor. E aí cheguei, dei boa tarde no outro setor e tinha uma funcionária assim, ó, mexendo no celular, cabeça baixa. E aí cumprimentei, dei boa tarde e ela continuando com a cabeça baixa. Ó. Aí eu perguntei, né, se alguém poderia estar recebendo, né, aquela ocorrência que era daquele setor para dar resposta para o cidadão. Aí ela, de cabeça baixa, ela grita lá dentro assim: fulana, vem aqui, pega aqui para ele. Aí eu olhei assim, falei para ela: ele? Ele quem? Aí ela levantou assim a cabeça. Você. Gente, que coisa mais chata. E aí, quando eu falei que eu achei muito interessante, foi a minha reação ali, de perceber que eu havia sofrido um crime no meu local de trabalho. E tudo que eu fiz ali depois. Eu virei para ela, falei assim: você sabe que você acabou de cometer um crime? Eu vou acionar a polícia militar aqui agora, não sairei dessa sala, você também não vai sair, porque você vai sair daqui hoje algemado. E para minha sorte, estava lá dentro a advogada desse setor também. Foi minha testemunha. E aí acionei a polícia militar. A polícia militar, né, ela tem um trabalho que é desenvolvido
pela Coordenadoria da Diversidade Sexual, hoje é Diretoria da Diversidade Sexual. Esse trabalho começou no governo de Aécio Neves com a Valquíria Laroche. Hoje ela está novamente à frente, né, onde que ela começou dentro da segurança pública desenvolver essas políticas para que as pessoas travestis e transexuais, após sofrerem violências, a polícia não as violentasse mais na forma do tratamento e do registro no boletim policial. E aí eu fui muito bem atendida e essa pessoa saiu de lá do centro administrativo algemada, foi conduzida para a Polícia Civil, tomaram o meu depoimento e ela foi processada. E o interessante é que, mesmo que eu não quisesse processar a pessoa, se eu tivesse entendido que eu digo que é interessante, porque isso é pedagógico, o aprender. Então, ela aprendeu, o prefeito me procurou, perguntou o que aconteceu, eu relatei para ele me perguntou se ela era cargo em comissão, se eu desejava que ela fosse demitida. Falei que não. Ela precisa aprender a respeitar as pessoas. Eu não desrespeito ninguém. Então, o fato de eu estar me apresentando como eu sou, isso não devia ser para ela o meio de questionar, porque eu não questiono a identidade das pessoas. Então, a minha não tem que ser questionada. Ela precisa aprender. E aí, se eu fosse retirar a queixa, o próprio Ministério Público, ele continua processando a pessoa. E isso, assim, é muito interessante. Essa foi uma. Teve outra também, que foi assim, essa é para gente aqui no conselho, para gente aprender. Estava eu no meu ambiente de trabalho, eu trabalhava no SAI à época. Então, quando eu cheguei lá no SAI, como eu falo, que eu amo protocolos, né, amo a legislação, a primeira coisa que eu fui fazer, o organograma, o fluxo da equipe, o dimensionamento profissional. Cadê? Quem que vai ser responsável pelo que aqui dentro do serviço? E olha que eu sou técnica. Essa função é privativa do enfermeiro e da enfermeira. Não é? Porque quando você ama a sua profissão e você entende que a sua profissão ela está ali o tempo todo para fazer bem, mas em contrapartida ela sofre violências que podem se assemelhar às violências que eu sofro, então você não quer que a sua profissão seja vista como algo negativo, como algo pejorativo, quando alguém chega e fala assim, ó, não sei se já aconteceu com vocês, dada a inteligência que a gente mostra para as pessoas. Nossa, mas você é quase uma médica. Aí eu desenvolvi. Nossa, você assim, parece médica. Aí eu desenvolvi assim, algo, né? E aí eu deixo a pessoa toda quadrada sem ser indelicada. Eu falo, não posso ser médica, não, quase médica, não. Sabe por quê? Ela, não, mas as pessoas insistem, acham que é um elogio, né? Aí eu, porque eu não fiz faculdade de medicina até o último período, desisti. Porque para mim, quase médico, é quem chega no último período e não vai lá pegar o diploma. Aí é quase médico. Porque se voltar a estudar e passar, vai virar médico. Vai virar. Né? Mas eu sou técnica de enfermagem. Ah, gracinha você, né? Profissão boa, né? A pessoa ainda continua, mas você estudar mais. Sim. Aqui, Iago, você falando, né, técnico, eu sou técnica de enfermagem, a gente compreende, e eu admiro muito assim, porque vai muito além, né? Quando eu olho para a Yáscara, eu vejo muito mais do que a técnica de enfermagem que está aqui. Eu vejo uma mulher incrível, inteligente,
uma polêmica, né? Nós não vamos poder falar, porque a gente não vai falar Yáscara, para quem te conhece sabe Sim. que você é uma mulher polêmica no sentido de enfrentar, Sim. de ser resolutiva e tudo mais. O que você falaria hoje? O que nós, enfermeiros, técnicos e auxiliares, precisamos aprender com relação a essa população, né? Essa imensa população, porque eu não vou falar que é minoria mais, Sim. né? Esse negócio de usar eu não gosto, tá? Eu não gosto, é minoria, não. Nós já vencemos isso. Nós temos que vencer, porque se eu continuar olhando as pessoas que têm outra orientação, né? Outra opção, e eu continuar chamando identidade. Já está anotada aqui, ó. Você vai ver, ó. Orientação e identidade. A professora aqui, a professora pega no pé. É isso mesmo. Ó, orientação e identidade. Se eu continuar olhando essas pessoas como minoria, eu vou sempre estar quase tendo uma piedade. Não é isso não. Já é poço. Na minha cabeça, assim, isso é poço. A ausência dessa decisão de muitas pessoas trouxeram adoecimentos incríveis, trouxeram mortes, né? Trouxeram autoextermínio. Então, eu não posso nem mais falar de minoria. Hoje, faz parte daqui entre nós. E o que você falaria para a nossa enfermagem? Porque nós precisamos entender isso. Assim, o que eu preciso saber? Se hoje você me falasse, eu quero fazer um curso para que a enfermagem fique capacitada, qual seria o conteúdo desse curso? A primeira pauta do conteúdo desse curso seria uma aula de como ser humano e como desenvolver o meu olhar a partir de como eu enxergo. Porque isso falta, doutora Socorro, falta. Hoje nós estamos aí com esse boom da internet, a maioria das pessoas, elas são muito sábias e ponto final. Elas não precisam de mais nada. Então, elas medem o outro com o tamanho da sua própria régua. Nós temos aí o pacto de humanização, não é? Nós temos que seguir para quem trabalha dentro do SUS. Já virou um princípio agora, né? Sim. Por que quando chega uma pessoa diferente da cis-heteronormatividade, né? Traduzindo o que seria a cis-heteronormatividade. Chega você lá, Luísa, na atenção primária para ser atendida. Você foi dada como mulher ao nascimento, se percebeu ao longo da sua vida como mulher, sua identidade cis, você é heterossexual, sua orientação sexual, a normatividade, a norma padrão. É onde que entra o profissional julgar o outro pelo tamanho da régua dele. Eu estou esquecendo do meu olhar humano, da minha escuta qualificada. Porque eu posso não estar preparada para resolver a sua demanda. Agora, o que eu não posso é agravar a sua demanda a ponto que isso se transforme em um transtorno e tenha implicações maiores para o não estabelecimento da sua saúde. Então, se eu não sei tratar o outro, eu sei técnicas. E hoje é o dia do preventivo. Eu sei a técnica do preventivo. Então, eu vou seguir aquilo ali e ponto final. Se eu sei a técnica do preventivo, né, da coleta do citopatológico, mas eu consigo enxergar a pessoa que está na minha frente como humana, e o meu olhar vai ser desenvolvido através
através dessa perspectiva, vocês concordam comigo que nós não teríamos tantos problemas? Então, a gente precisa ser humanos e olhar os outros dessa forma, para depois a gente começar a caminhar dentro desse letramento que nós falamos hoje aqui. O que é identidade de gênero? O que é a orientação sexual? Quando você nos trouxe a questão do sexo biológico, e aí nós temos que aprender que o par cromossômico sexual ele vai originar a genitália a partir da 12ª semana de gestação. Só que o indivíduo, na sua completude, a área cerebral que ele vai se reconhecer dentro do binarismo entre macho e fêmea, ela é formada depois que foi formada a genitália. Bem depois. Então, dentro das questões da transexualidade, nós temos o pai da transexualidade, né, que é o Dr. Harry Benjamin. Na década de 50, ele traz esses estudos nos Estados Unidos, aonde ele classificava como o verdadeiro transexual e o transexualismo secundário, que era o transexualismo primário, seria o quê? Aquela mulher, porque até a época não se falava muito em homens trans, não é? Então, seria aquela mulher que realmente é uma mulher, nasceu mulher e a genitália dela é um pênis. Então, vamos fazer a cirurgia, vamos hormonizar. Então, naquele momento, o verdadeiro, né, o indivíduo transexual tinha que obrigatoriamente passar por essas questões. A transição de gênero social, né? E a transição genital também. E aí trazia o transexualismo secundário, que aí se correlacionava com a identificação de pessoas travestis. E aí hoje se tem muito esse embate, não é? Que as duas ONGs que eu citei, tanto a Rede Trans Brasil como a ANTRA, né, elas trazem para a gente a definição de que não é o fato de você ter um pênis que vai te impedir de ser mulher na sua completude. E aí nós precisamos entender isso, né? O sexo biológico, o sexo psíquico, não é? Primeiro forma-se a genitália, depois forma a área cerebral que você vai se identificar enquanto homem e mulher. E enquanto isso, nós temos o sistema muito importante, que é o sistema endócrino, onde que terá a fabricação dos hormônios, que vai caracterizar, né, vai dar os caracteres sexuais secundários, tanto femininos quanto masculinos. Mas, se o sexo biológico fosse factível e não tivesse como ter a transexualidade, eu não estaria aqui hoje. Se fosse um cromossomo XY, um cromossomo XX, que ia dizer que eu iria ser homem ou que eu iria ser mulher, hoje Yáscara não poderia existir. Mas a ciência, a biologia é tão perfeita que primeiro ela vai estar cuidando de você enquanto indivíduo e aquilo que você vai precisar para ter um corpo funcionante. Depois você vai se reconhecer enquanto ser humano na sociedade. E aí nós temos a hormonioterapia, que a hormonioterapia, o que é que ela faz? Ela entra na estrutura endócrina, né, no sistema endócrino, no meu caso, né, e assim, eu falo, né, assim,
que eu sou uma mulher transexual, mas, assim, isso, pessoal, é a única coisa que eu estou falando sem ter a verdadeira certeza, porque eu nunca me submeti a um teste de DNA para saber se realmente eu sou uma mulher com um par cromossomo sexual XY ou se eu sou uma mulher intersexo. Entendi. Porque a gente só vai descobrir realmente aí, né, até mesmo as pessoas cisgêneras como vocês duas, não é? Quando se faz, né, o teste do DNA para saber, né, se ali é realmente X, ótimo. Tem a trissomia ali da intersexualidade? Ou é XY, mas tem uma mulher aqui na minha frente, mas que nunca se hormonizou sinteticamente, né? De forma exógena, fora do corpo. Trouxe a medicação, né, que interferiu, bloqueando o hormônio principal, que te dá a característica sexual secundária, correspondente ao sexo dado ao nascimento. Eu chamaria esse capítulo aqui de A Biologia da Transsexualidade. Isso mesmo. Porque já pega, já tô. Ela já vai sair do curso aqui, tá? Sim. Já se prepara. Sim. Eu tô Nós temos também que falar sobre a saúde mental dessa população. É uma população que tem um alto índice de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, álcool e drogas como fuga da realidade. Daí, muitas vezes, associar essa população a algo que é louco. Sim, porque veja bem, vocês mulheres cisgêneras, estou pegando vocês como exemplo aqui, para que o pessoal entenda. Vocês não precisaram falar para a família de vocês que vocês são mulheres. Não. Imagine. Vocês não precisaram falar para a família de vocês que vocês são heterossexuais. A pessoa da população LGBT, ela é condicionada a isso. Ela tem que falar, não é? Porque a sociedade Ou cobra. tem que fingir. Sim, mas por que ela fala que eu trago isso, doutora Socorro? Porque educação, como eu já disse aqui anteriormente, o que nos foi passado tem essa cobrança. O menino, a hora que entra na adolescência, automaticamente ele tem que se envolver com uma menina. Senão é gay. E gay não pode. Aí usam termos depreciativos e criminosos para estereotipar esse adolescente. E esse adolescente, ele vai estar vivendo isso nesse primeiro momento da adolescência sem saber por que ele está sendo maltratado. Por ser apenas quem ele é. É muito pesado, né? É pesado demais. Então, nós temos que falar, né, sobre essa questão da saúde mental e as suas vulnerabilidades. Né? Porque eu tenho que ver o contexto social que essa pessoa está, a condição financeira, né? A rede de apoio, se existe ou não. Se for uma pessoa que foi colocada para fora de casa, do dia para a noite, não é? Se é uma pessoa que se identifica como uma pessoa trans, travesti, porque aí, como eu disse anteriormente também do estereótipo, isso se dá pela catalogação que essas duas ONGs nacionais fazem, não é? Agora em janeiro, elas sempre apresentam um dossiê do ano anterior, no dia 29 de janeiro, que é comemorado aqui no Brasil o Dia da Visibilidade da Pessoa Transsexual e Transgênero e Travesti. E aí, quando foi fazer o censo
dessas pessoas, né, o censo socioeconômico, mais de 90% das pessoas sobrevivem como profissionais do sexo. Mais de 80% não concluíram o ensino básico. Então, se eu não tenho a visão holística que a gente aprende na faculdade, né, que é olhar como um todo, não adianta eu ter ali um equipamento de saúde se eu não estou levando em consideração todas essas determinantes sociais para que essas pessoas acessem. Um exemplo muito comum vamos aqui imaginar que dentro dessa unidade básica de saúde, né, todos os profissionais e todas as profissionais lá já receberam o letramento, certo? Então, não vai ter lá problemas, não terão crimes, de preconceitos, abordagens. não, nenhum. Mas não levar em consideração as determinantes sociais, as vulnerabilidades. Então, eu vou marcar uma consulta para uma mulher transexual, transgênero ou travesti às 7 horas da manhã, sendo que ela é uma profissional do sexo e o horário dela de trabalho é noturno. Ela vai comparecer? Tem condição? Mas aí eu começo a falar lá dentro do posto de saúde. Olha, tá vendo? Por que eu vou marcar se a pessoa não vem? E aí, quando a gente começa a fazer um levantamento sobre essas questões do acesso à saúde, a gente fica estarrecida. Por quê? Porque a maioria, quando chega aos equipamentos de saúde, já vão chegar nas emergências. Por quê? Porque sempre tem um histórico de mau atendimento, que sofreu violência por profissional no ato da abordagem ou na condução da consulta. Então, não vão voltar lá mais. Essas pessoas não voltam. E aí, quando elas aparecem para a gente, elas já estão lá na beira do precipício. Aí elas vêm porque a ansiedade não foi tratada, se transformou numa síndrome do pânico, que conciliou com uma depressão e aí chegou no autoextermínio. Aqui, ó, eu vou te falar, são muitas as contribuições. E aí a gente, é lógico, que não se constrói. E outra coisa, doutora Socorro, muito importante também é a gente falar da saúde reprodutiva. Igual a gente estava conversando. Isso, tá? Nós temos que abordar, por quê? Porque hoje existem, né, foi permitida a retificação de nome e gênero no cartório, né, através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e que não se exige mais a cirurgia de adequação genital, correto? Então, por exemplo, nós temos hoje mulheres que são civilmente reconhecidas como mulheres, mas que têm pênis e próstata. O SUS precisa dar conta disso. E nós sabemos que nos prontuários lá, né, nos formulários, aliás, me desculpe, nos formulários, como que eu vou colocar lá o sexo feminino, o exame de próstata, para a auditoria faturar isso? Às vezes os sistemas não estão nem preparados, nem aceita. Não. Né? E outra questão ainda que nos coloca como protagonistas, né, doutora Socorro, que o Corém já teve lá no município de Divinópolis, ofertando o curso de inserção de DIU. E aí vai aparecer um homem transexual com vagina que ele quer usar o DIU como método contraceptivo, porque
ainda o uso da testosterona não provocou uma hipotrofia ovariana. E ele ainda menstrua. E ele escolheu esse método contraceptivo. Como que nós vamos faturar isso? Como que nós vamos colocar isso nos prontuários? A própria coleta do exame citopatológico em um homem transexual, um homem transgênero, a gravidez de um homem transgênero, o parir desse homem, a evolução disso. Então, nós temos que nos atualizar, porque quem conduz a ciência somos nós profissionais, Sim. não é? Então, eu sempre digo que não é o fato de ser uma mulher transexual que vai me eximir de ter os meus pensamentos, né, implícitos que podem se tornar, se vierem a se tornar públicos, pode ser, né, uma forma de preconceito. Eu imagino que todas as pessoas, por algum momento, pensam assim, alguma coisa, depois vão lá e se ressignificam. Não é? Então, assim, ninguém está livre disso. Mas, enquanto profissional, que eu saio da minha casa, quando eu entro no meu local de trabalho, ali, obrigatoriamente, eu tenho que deixar todos os preconceitos que eu tenho. Porque ali eu estou representando, não é a Yáscara. Ali eu estou representando a profissional de saúde que está ali porque estudou e porque tem um conselho que está por trás, falando o que eu posso ou não dizer. E o meu conselho não tem, dentro do código de ética do conselho, me respaldando que eu possa negar o atendimento porque eu acho aquilo errado, que não está baseado na ciência. Então é por isso que a gente precisa ler, a gente precisa conhecer aqui a importância do Corém. Porque sem o Corém, nós nunca poderíamos ter profissão. Nós não poderíamos ser uma categoria profissional. Nós iríamos fazer o quê? Aquilo que a gente vê muito, que tem aí governadores, que tem prefeitos, né? Gestores de empresas privadas, que eles querem nos dar uma atribuição a qual o Conselho, pela sua lei federal e atuação do sistema COFEM-COREM, lá está descrito, que eu não posso. Mas eu sou livre para fazer. E a partir do momento que eu faço algo que não está dentro do processo lícito, dentro da legislação, se descoberta for, penalizada serei. Eu estou cheia aqui das reflexões. E acho que hoje foi assim de uma contribuição tão grandiosa. Não é um assunto fácil, não é que o assunto seja difícil, é porque nós ainda, por mais que o assunto esteja em pauta, ele ainda não é aprofundado na medida certa. Eu não posso ficar só na questão de gênero. Eu acho que as pessoas hoje estão muito assim. Sim. Aí a questão de gênero. Uhum. E aquilo fica no limite. Quando você olha e sai da ponta do iceberg e começa a tomar mais posse dos desdobramentos das questões raciais, das questões de gênero, é muito maior, né? E aí a gente está aqui nesse momento, eu acho que nós conseguimos trazer para quem vai nos assistir, né, para quem vai nos ouvir, um momento de reflexão e de conhecimento, porque nós falamos aqui de muitas coisas. Sim. Não é um assunto fácil, mas eu já saio daqui com apontamentos que serão encaminhados para a unidade científica para que a gente tenha. Olha, eu vou falar, são 5 anos fazendo Telecapacita Corém. E nós nunca tivemos realmente um Telecapacita nesse segmento
mas levando a coisa para o biológico, para a ciência, para os riscos, né? Para o que a gente chama, que a gente estuda tanto na universidade, gente, que é toda essa demanda dos impactos sociais, das vulnerabilidades. Então, está aqui, Yáscara. Hoje, assim, eu te agradeço por essa contribuição. Eu posso ir no livro, não posso? Pode. Mas eu posso conversar com quem está envolvida. É diferente. Sim, né? São visões de mundo diferentes que vão se confluir no final. Um ajuda o outro. Sim, é o que a gente fala do lugar de fala, Sim. né? Do espaço de fala. Então, acho que isso aqui foi quase que uma realidade, porque se fosse o oposto, eu te falando, vou te propor esse curso aqui, seria errado, né? Eu deixaria de enriquecer. Sim. Mas, Luísa, caminhando para esse final, e nossa equipe quer perguntar. Vamos a lá. nossa equipe não é aqui uma equipe que fica calada, nós temos aqui enfermeiros, técnicos e auxiliares que mandam perguntas que são aí selecionadas, e aí quem que você quer responder? Vamos responder a técnica de enfermagem. Vou puxar sardinha para minha categoria profissional, viu, pessoal? Vou começar por mim. Então, vamos lá, ver o que os técnicos perguntaram. Como as instituições de saúde podem promover um ambiente mais seguro e inclusivo para profissionais e pacientes LGBTQI, APN+. Dessa forma que nós colocamos aqui hoje, não é? Aprendendo a olhar o outro como ser humano, e através disso o meu olhar vai detectar de uma maneira humana, dentro daquilo que está na legislação. Então, é através do aprendizado que eu dou o acolhimento e a segurança, da forma que nós estamos fazendo aqui e pensando nessa capacitação. A gente precisa capacitar, levar esse conhecimento para as instituições, não é? Para as universidades, para as escolas técnicas e para a população também, né? Porque só existe enfermagem porque existe quem precisa ser cuidado. Do contrário, não seríamos necessários, não é? Nós iríamos ter uma vida muito mais tranquila do ponto de vista de só manter a saúde e assim promovê-la. Isso mesmo. Então, é isso que eu vejo que falta, não é? A capacitação através do olhar humano, porque não adianta nada eu assistir uma capacitação, eu vim cheia de preconceitos, sentar, ouvir e não escutar. E voltar vazia como e voltar com os mesmos preconceitos. E na prática eu não fizer nada. Importante quando você se sentir assediado, sentir que sofreu uma violência, no momento, se não quiser acionar a polícia militar, reflita, tenha testemunhas, depois vá, acione a polícia militar, acione o Conselho Regional de Enfermagem, que nós poderemos dar esse suporte, mesmo não sendo dentro do escopo de atuação, né, doutora Socorro, das diretrizes, vamos dizer assim, das diretrizes curriculares, do que é a atuação do sistema COFEM-COREM, não é? Nós aqui temos uma equipe jurídica para orientar, para acolher, não é? Temos profissionais que podem estar indo aí na instituição onde que ocorreu esse crime aí, e vocês não estarão sozinhos, né? Essa gestão eu não canso de elogiar, porque é uma gestão que tem feito
a diferença. Eu nunca fui tão capacitada na minha vida quanto eu estou sendo nessa gestão, através dos telesaúde. Pois Eu é, então. sempre participo, eu sempre estou online lá em Divinópolis para o meu trabalho, quando é possível, para acompanhar em tempo real. Quando não dá, já sei que é entrar no site do Corém, ir lá, coloco, vejo, não é? E estou ali segura para estar dando a condição necessária. Então, nós não podemos deixar de lançar esse curso e vai ser lançado. Excelente. Eu acho Luiz, que como é que a gente termina esse papo aqui? foi maravilhoso. Acho que é muito importante a gente estar discutindo isso mesmo, e falando e aprendendo, né? Todo momento, tudo muda. Eu acho que a gente precisa se desconstruir o tempo todo para construir, né, novas visões. Uma coisa a gente precisa se atentar muito para o estereótipo, estereotipar as pessoas, né? A gente quer o olhar pela nossa régua, é olhar para você e eu identificar algo e achar que o que eu identifiquei é o que vale. Na verdade, não, a gente precisa escutar o outro para ver o que o outro, né? Como que ele se sente, como ele se percebe, do que ele gosta, deixa de gostar, e não apenas olhar, né? Olhei para o Socorro aqui e imaginei algo. Não sei. Como quer ser tratado? Exato. Então, assim, é simplesmente você tá ali com a pessoa e entender e respeitar ela. A gente fala muito assim, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Não, trate o outro como ele gostaria, como ela gostaria de ser tratada. Sim. Né? Então, você falou uma coisa que eu repeti durante muito tempo. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. E se eu gostar de uma coisa que o outro não gosta? Exato. Né? Trate o outro com respeito, já melhora tudo. A gente tem essa necessidade de criar expectativas em cima das pessoas e querer que as pessoas correspondam a isso. E, na verdade, não. Né? Então, muito obrigada, assim, admiro muito, né, o seu trabalho, mais ainda agora, né, te conhecendo assim, mais, e sua trajetória, seu posicionamento e defesa da enfermagem também, do seu trabalho enquanto técnica. Isso é muito importante, a gente precisa muito disso, e que o Corém, de fato, promova mais eventos. Lembrando que teve o evento, né, no dia 17 de novembro, que você participou, foi um evento para falar de diversidade. Então, tá lá no YouTube do Corém, para todo mundo assistir. Não deixe de assistir, porque realmente está muito rico, ficou muito bom. Assiste o podcast aqui, vai lá e assiste também, porque a gente tem que esgotar ao máximo esse assunto. E não esqueçam de compartilhar esse podcast. Já clica aí no botãozinho de compartilhar, compartilha com todo mundo, porque esse episódio é um episódio que todo mundo precisa assistir, e passou um tempo, assiste de novo, porque a gente tem que estar disposto a aprender e a mudar nossas visões aí. E a enfermagem, a gente lida com o outro, com pessoas, e a gente precisa o tempo todo aprender a nos comunicar melhor, né, com pessoas, viver em sociedade da melhor forma. Agradeço. Fica aqui nosso reconhecimento pelo seu conhecimento, e é por isso que o Enfermagem Pode cada vez mais se orgulha de estar assim diante de profissionais que respeitam a enfermagem e fazem da enfermagem uma enfermagem cada vez melhor. Enfermagem para nós é valorização com ação. Aqui para você, né? E a gente vai chegando ao final. Yáscara, sua mensagem final, sua rede social. A minha mensagem final, eu gostaria que todas as pessoas que nos assistiram, elas possam tentar, né? Porque a tentativa que nos faz criar o hábito. O novo, quando chega, ele é assustador, porque
tudo aquilo que eu não tenho conhecimento, eu ainda não sei como lidar. E se eu não tento, que a tentativa, para mim, é uma forma de me oportunizar a conhecer o novo. E depois que eu conheço, aquilo se torna um hábito na minha vida. Então, que vocês tentem refletir sobre o que foi colocado aqui, do ponto de vista humano, da visão humana de um humano tratando de outro humano, tá bom? Quero agradecer novamente a oportunidade ao Corém Minas, da pessoa da doutora Maria de Socorro, a qual, assim, gente, quem conhece a doutora Maria de Socorro, não tem como a gente não gostar dessa mulher. Ah, meu Deus do Não céu. tem. Eu tá? não posso, tem que olhar para o outro lado. Ela foi um presente bom na minha vida e ela é muito além do que a gente pode estar enxergando nas redes sociais. A Luísa, hoje, que eu estou tendo também o privilégio, falei com ela mais cedo, te conheço no Instagram. Aí ela, mesmo? Isso é Porque ótimo, eu vejo, né, lá os podcasts, os anúncios, né, as chamadas. E assim, quero agradecer imensamente essa oportunidade. Que as oportunidades que nós temos para falar sobre essa demanda, para trazer conhecimento, nem sempre são de fato oportunidades, são armadilhas para fazer com aquilo que nós trouxemos se torne uma arma para perpetuar o preconceito. E aqui eu sei que é uma instituição séria, é a instituição a qual eu devo tudo da minha vida profissional, porque tudo que eu me construí na minha vida profissional, gente, foi através da enfermagem. Eu nunca tive outra profissão a não ser, primeiro, durante 6 meses, auxiliar de enfermagem e, desde então, técnica. E, se Deus quiser, a partir de 2026, lá do segundo semestre, vou ser enfermeira também, graças ao Corém. Vai dar Então, tudo meu certo. muito obrigado. E a você, lógico, né? Nossa, mãe, você é uma pessoa que a gente respeita muito, você sabe disso, né? A gente tem prazer de você estar por perto, assim, sempre que a gente pode, a gente quer você por perto e a casa é sua também, né? A gente agradece muito, né, Luísa? Como é que você fecha esse episódio? Você quer deixar a rede? A Minha rede social, gente, só um minutinho. Que eu Você vou, também esquece? que eu vou olhar aqui como que está escrito lá. Eu tenho isso. Senão eu passo coisa errada aí para vocês. Acho que é Yáscara HS. Isso. Não. Isso, Yáscaras, né? Com Y. Aí, pessoal, eu vou pedir aqui, então, para a equipe técnica deixar lá escrito para vocês, tá bom? Podem acessar, minha rede social é fechada, porque eu não tenho o intuito de estar abrindo para qualquer pessoa, tá? Mas, assim, quando eu vejo que a pessoa lá faz parte do sistema do Corém ou de alguma outra autarquia, aí eu analiso primeiro o currículo para ver se isso vai somar ali na minha rede social. Ou senão vai te dar dor de cabeça. Isso, e vai ser um prazer. Eu não falo, ela é polêmica. Não adianta, né? Senão não seria Senão Yáscara, não né? seria Yáscara, vai estar certo. Maravilha. Então é nesse clima de alegria e satisfação por esse episódio que a gente encerra, né? Mais um. Enfermagem pode.